Tudo bem, senhores? Bem-vindos a mais uma aula no quadro de física aqui do tio Magno. Então vamos lá. Exercício 20 da nossa lista de movimento circular. Admita que a trajetória da Terra em torno do Sol seja uma circunferência de raio de 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros e que o ano terrestre tenha duração T igual a 3,1 vezes 10 elevado a 7 segundos. Então aqui, senhores, primeiro, então vamos colocar isso daqui. O raio da Terra, ele está pedindo para adotar como sendo o valor de quanto? 1,5 vezes 10 elevado a 11ª metros. Para o aluno do primeiro colegial, talvez, aqui já começa uma dificuldade, porque está em potência de 10 e às vezes ele não está acostumado a trabalhar na potência de 10. O que significa 10 elevado a 11? Base 10, expoente 11. O expoente me conta quantas vezes a base repete. O que o expoente me conta? Quantas vezes a base repete. Então seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quantas vezes? 11 vezes. Você ia perceber que esse número seria bem grande. Então a gente trabalha na base de 10 para facilitar o cálculo. Vou colocar aqui em vermelho, tá? É uma circunferência. Nós sabemos que a trajetória da Terra em torno do Sol não é uma circunferência, tá? É uma elipse. Ela é achatada, né? Então ela não seria uma circunferência perfeita, mas ele pediu para você admitir, considerar, tá? E o tempo que demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol seria na ordem de 3,1 vezes 10 elevado a 7 segundos, ok? Como que ele chegou nesse 10 elevado a 7? Aí você começa, 1 hora tem 3.600 o quê? Segundos. Então, um dia vai ter quanto? 24 horas. Então, o que a gente vai ter? 24 vezes 3.600 segundos. Um mês tem quanto? Aproximadamente 30 dias, não é isso? Que seria 30 vezes 24, porque é 24 horas e cada hora tem 3.600 o quê? Segundos. E um ano, né? Ou um ano seria o quê? Aproximadamente 365 dias, ou eu poderia falar que um ano terrestre equivale a 365 vezes o quê? Um dia é 24 vezes 3.000. 24 vezes 3.600. Certo? Você pode fazer essa conta, tá? Mas aqui ele foi um exercício bondoso. Ele deu para nós esse valor já calculado. Ok? Bate na sua calculadora aí e vê se vai dar esse valor aproximadamente, tá? E ele fala o seguinte: considerando o movimento de translação da Terra em torno do Sol e adotando π com o valor de 3,1, determine. Ele pediu para a gente adotar o π, senhores, como sendo quanto? 3,1. Normalmente a gente usa o quê? 3,14. Às vezes no Enem ele fala para adotar como 3, certo? No Enem, às vezes eu nem faço com 3,1, eu faço com 3, só que eu sei que a resposta não vai dar exata, vai dar aproximadamente, para ganhar tempo de cálculo, tá? Então, só dando uma organizadinha aqui agora no quadro. Quadro organizado. Agora a gente pode responder a letra A de amor. O módulo da velocidade vetorial do planeta em quilômetros por segundo. Veja bem, ele quer em quilômetros por segundo. Esse K, então veja bem, K significa 1000. Então eu vou até colocar aqui uma observação, tá? Esse símbolo de K equivale a quanto? A 1000. E 1000, vê se você concorda comigo, é o que eu posso escrever como sendo 10 ao cubo. Por quê? A base é 10, expoente é 3, então vai ter que repetir. 10 vezes 10, 100. Já foi duas vezes. Mais uma vez, 1000. Então, K é 1000. Se você reescrever isso daqui dessa forma, vê se você concorda comigo. 1,5, o quê?
10 elevado à oitava vezes 10 elevado ao cubo metros. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, né? Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. 8 mais 3 vai dar quanto? Vai dar 11. Agora, o que é esse 10 ao cubo? Esse 10 ao cubo já é quilômetro. Nossa, que bacana, Magno. Então, eu posso escrever que o meu raio equivale a 1,5 vezes 10 elevado à oitava quilômetros por metro. Nó, fechou, hein, Magno? Tranquilo, hein? Ficou bacana, hein? Demais a conta. Vamos aqui agora para o nosso cantinho aqui do nosso quadro. Bom, ele quer a velocidade vetorial do planeta em quilômetros. Então, ele quer a velocidade linear aqui, né? Ok? Porque a vetorial, você tem que falar o módulo, direção e sentido. Ok? Então, a gente vai calcular aqui somente a velocidade escalar, tá? Então, o que eu tenho? Velocidade angular é a velocidade escalar dividido por quem? Pelo raio. Ok? Velocidade angular, o que eu sei que a velocidade angular é? Eu posso falar que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. O que eu posso falar que é frequência? É o inverso do período. Ok? Então, eu posso vir aqui, ó, e juntar todas essas equações da seguinte maneira, ver se você concorda. Esse raio está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, eu posso falar que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Só que a velocidade angular, eu posso falar que é quem? 2π vezes quem? A frequência, então, vezes o raio. Chegamos à conclusão que a velocidade linear seria quem? 2π. Quem é a frequência? É 1 sobre o período. Opa, tá aqui. E o raio tá aqui também, senhores. Então, essa aqui seria a nossa velocidade escalar, ou velocidade linear, da forma que você queira chamar. Tá? E aí, o que a gente vai ter? Nós vamos ter o seguinte, V... Fazendo o cálculo aqui agora, 2 vezes 3,1 vezes 1 dividido por quanto? Dividido pelo período, que é quanto? 3,1 vezes 10 elevado o quê? A sétima. E aí aqui está em segundo e ele quer em segundo, então nós vamos deixar em segundo, ok? Beleza. Nossa, Magno, eu já vi aqui, ó. Esse com esse aqui, ó. Já... Opa! Ficou lindo, hein? Ficou mesmo, ficou maravilhoso. E o raio, a gente vai adotar como sendo quanto? 1,5 vezes 10 elevado ao quê? A oitava. Certo? 2 vezes 1 dá 2, certo? 2 vezes 1,5 vai dar quanto? 3. Velocidade de quanto? 3. Certo? 3 o quê? 3 vezes 10 elevado o quê? A oitava dividido por 10 elevado à sétima, que está aqui. Observação para os senhores, tá? Vamos lá. Observação lá da matemática. Quando eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, o que nós fazemos? Conserva a base. Quem é a base? A. E soma os expoentes. Vamos trazer isso aqui para cá. Ó. Vamos colocar isso aqui como uma observação. E podemos falar também, se na multiplicação conserva a base e soma expoentes, se for uma divisão, o que a gente vai fazer? A gente vai o quê? Conservar a base, tá? Quem é a base? Vai ser o nosso A. E vamos subtrair os expoentes. Então, aqui no caso, eu poderia falar que era quanto? 3 vezes 10 elevado à oitava, ó, menos o outro expoente, que o expoente aqui é NN, e aqui vale 7. Que daria quanto? 3
vezes 10, né? Conserva a base e subtrai esse expoente. 8 menos 7 dá 1. Todo mundo elevado a 1 é ele mesmo. 10 elevado a 1 é 10. Vezes 3 vai dar quanto? 30 quilômetros por segundo. Cuidado, que é por segundo. A gente está acostumado por hora. 30 quilômetros por segundo. Ah, beleza, Magno. Bom demais. Agora, o que, que ele quer? Ele quer a aceleração, certo? Vetorial. No caso aqui, tá? Nós vamos considerar que ele tem essa velocidade constante. Que ele está considerando que a trajetória da Terra seja uma circunferência. Na verdade, por ela ser... Vamos desenhar aqui, ó. Só para a gente entender, tá? Faz de conta que aqui é o Sol, tá? A trajetória dela seria assim, ó, da Terra em torno do Sol. Ok? Uma elipse. Aonde a gente teria a Terra aqui, ó. Faz de conta que é essa Terra. Vamos supor que ela está girando nesse sentido, tá ok? Nesse momento aqui que ela está se afastando, ela ia embora, tá? Então o Sol vai puxar ela aqui. Então ela seria freada, estaria sendo freada, aí ela muda o quê? O sentido, né? Ó, estaria aqui nessa reta, e ela vai fazer essa curva aqui, vai mudar. Aqui ela seria acelerada, ela queria ir embora, ia querer ir embora, mas o Sol puxa pela gravidade de novo, e assim ela faz. Então ela teria essas velocidades o quê? Diferentes. Mas ele pediu que a gente considerasse como sendo uma trajetória circular, uma trajetória perfeita, aonde não haveria esse efeito, mas na realidade há esse efeito, tá? Aqui ele está querendo aproximar o cálculo. Então, deixar isso bem claro, tá? Porque vai no vestibular, você fala, ah, não tem essa mudança, porque eu assisti lá na aula do Magno. Tá, ele está admitindo que fosse uma circunferência, que não é na realidade. Tá? Então, aqui seria a aceleração centrípeta, que seria a velocidade ao quadrado dividido por quem? Dividido pelo raio. Dividido pelo raio, tá aqui, senhores. Velocidade ao quadrado eu poderia escrever da seguinte maneira, que seria, quanto que é o nosso V? 30, mas aqui seria 30 km por segundo. Ele quer em metros por segundo. Toma cuidado com isso, hein? Temos que tomar cuidado com isso. Então, aqui, ó, eu não posso pegar o 30. Lembra aqui que é o K? O K aqui significa o quê? 1000, não é isso? Então, seria 30.000, ok? Seria aqui, ó, 30.000, tá? 30.000 elevado ao quadrado. Por que 30.000? Ó, vamos marcar aqui para você ver, ó. Esse 10 aqui ao cubo é a palavra K. E aqui nós temos essa palavra K aqui. E da onde que veio esses 3 zeros aqui, ó. Que seria o nosso 30.000. No vestibular eu não posso marcar isso não, tá, gente? Critério de identificação. Não posso fazer isso de jeito nenhum. Fiz aqui para vocês poderem enxergar onde que eu estava. Certo? Dividido pelo raio. Quanto que é o raio? O raio, 1,5 vezes 10 a la oitava quilômetros. Cara, mas também não posso pegar em quilômetros, eu tenho que pegar ele em metro, porque ele quer em metro por segundo, então eu tenho que trabalhar metro com metro, então não posso pegar esse raio aqui em quilômetro. Na letra A ele pediu em quilômetro, aí eu saí do metro e vim para o quilômetro, mas agora ele quer em metro, então você tem que pegar 1,5 vezes 10 elevado o quê? A 11. Ó, que beleza, hein, Magno? Show de bola, hein? Tamo aí. Vê se você concorda comigo que 30.000 eu posso escrever assim, ó, para ficar mais fácil. 3 vezes 10 elevado à quarta. O que é 10 elevado à quarta? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10 de novo. 10.000 vezes 3, 30.000. Opa, é a mesma coisa. Elevado isso ao quê? Ao quadrado. Dividido por quem? Por 1,5 vezes 10 elevado a 11. Lembrando que ele quer em metro, por isso que eu voltei para 10 elevado a 11. Recordando aqui, senhores, ó, vamos colocar aqui, ó, que isso tudo aqui é observação matemática, hein?
Isso aqui tudo para nós são lindas observações matemáticas, tá? Só para a gente recordar. Outra observação matemática eu tenho assim, ó, a elevado a n, entre parênteses, elevado a n é am vezes n. Então, aqui eu posso reescrever como sendo assim, a aceleração centrípeta seria 3 ao quadrado, tudo que está aqui dentro vai ao quadrado, 3 ao quadrado dá quanto? 9. Conserva a base, que é 10. 4 vezes 2 vai dar quanto? 8. Dividido por quanto? Dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 11. Vou pegar o 9 aqui, pensa em dinheiro, R$9 e dividir em pacotinho de 1,50. Cada pacotinho, né, tem 1,50, R$3 dá 2 pacotinhos. Então, 9 vai dar quantos pacotinhos? 6. Divisão de fração. Como que a gente faz divisão de fração? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, a base é quanto? 10. Então, vai ficar 8 menos 11, certo? Então, minha aceleração centrípeta vai valer 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Ou, o que é 10 a menos 3? 3 casas depois da vírgula. Eu ponho 6, já tem uma casa. 2, 3,0 metros por segundo ao quadrado. Um pouquinho mais elaborada aí, né, senhores? Potência de 10, várias coisinhas para a gente poder recordar. A resposta pode parecer assim ou assim, tá? Depende do vestibular, do Enem, da banca, o que ele quer cobrar, certo? Exercício que poderia tranquilamente cair na prova de matemática, hein? Tranquilamente na prova do Enem. Quem está acompanhando a prova de matemática do Enem, vê que vira e mexe ele põe uma questãozinha de física. Aqui está envolvendo muita divisão, potência de 10 e assim por diante. Vamos para mais um exercício? Tá aí, senhores, mais um exercício para vocês. Exercício 21 fala o seguinte: uma partícula percorre uma trajetória circular de 6 metros de diâmetro. Opa, então vamos anotar? Diâmetro seria o quê? 2 vezes o raio. Vou pegar um compasso, hein? Isso, vamos fazer aqui menorzinho para a gente poder enxergar, tá? Tá, aqui você teria uma circunferência, certo, senhores? Se eu ligar do centro à circunferência, eu teria o famoso raio, certo? Mas se eu ligar de um ponto da circunferência passando pelo raio, pelo centro, aí eu teria quem? O diâmetro, que seria um raio mais o que? Outro raio. R mais R vai dar quanto? 2R, certo? Isso aqui que seria o nosso diâmetro. Então, vamos aqui, vamos transportar para cá. Magno, eu quero que você dê uma giradinha para ficar bonitinho assim. Opa, aí, ó. Para não ficar... ficou legal aí, sem problema nenhum, certo? Ok. Continuando o exercício. Obedece a função V mais 4t. Então, ele obedece uma equação de um movimento, movimento uniformemente variado, que é a equação de velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo, que você já estudou, tá? Então, eu posso falar que V é igual a quanto? 1, certo? Mais 4 é 4,0. 4, nada, então é 4. Para que eu vou colocar aquele zero lá? Para nada, só para encher a paciência, certo? Velocidade inicial do meu objeto é 1, a aceleração é 4. O aluno que é experiente não precisa fazer isso, mas o aluno que está começando aí, talvez seja o seu caso, você escreva velocidade inicial, 0 metro por segundo, né? A aceleração, tá? Seria quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração é a tangencial, ela não é a centrípeta, certo? Belezinha até aí? Show de bola? Continuamos o exercício. Ele fala que a velocidade de dado
em metros por segundo, o tempo é dado em segundo, para o instante de t de 0,5 segundos. Então, meu tempo, então vamos anotar aqui, o tempo que eu vou ter vai ser de quanto? 0,5 segundos. Se eu já substituir isso aqui na equação, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte, V é igual a quanto? 1 mais 4, 0,5, vê se você concorda comigo. É a mesma coisa de quanto? 1 sobre 2, não é isso? R$1 para 2,50 centavos. Então, eu poderia escrever aqui na forma de fração. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2, né? Multiplicar sempre por 0,5 vai dividir por 2, né? Então, vai ficar V é igual a quanto? 3 metros por segundo. Essa seria a velocidade dele quando o tempo valesse o quê? 0,5 segundos. Ele fala, determine a velocidade vetorial, certo? Eu não estou gostando desse termo vetorial, por quê? Vamos desenhar aqui para você poder entender em gafanhoto. Se estiver girando no sentido anti-horário, a velocidade está aqui, ó. Depois a velocidade estaria para onde? Para cá, ó. E aqui, ó, para a direita. E aqui para onde? Para a esquerda. Certo? Então, você tem que falar modo, direção e sentido. Ele não fala, né? Se é sentido horário, sentido anti-horário. Eu estou entendendo que essa velocidade vetorial que ele está falando aqui é a velocidade escalar, tá? É isso que eu estou entendendo como velocidade vetorial, ok? Bom, já fizemos, 3 segundos. Eu nem li a pergunta e já calculamos velocidade escalar. Se a gente quisesse calcular a velocidade angular, aí a gente poderia fazer de outra fórmula, né? O que a gente pode falar? Que a velocidade angular é a velocidade linear dividida por quem? Pelo raio. Aí você vai falar assim, mas quanto que é a velocidade angular então? Vamos dar só uma organizada aqui. A velocidade angular aqui seria o seguinte, o raio aqui ia medir quanto? 3 metros. Como que você sabe que é 3 metros? Ele falou que o diâmetro vale quanto? 6. E o diâmetro é 2 vezes quem? Um raio. Qual o número multiplicado por 2 para dar 6? É 3. O raio é 3 metros. Então, eu poderia falar que a velocidade angular aqui seria 3 dividido por quanto? Por 3, certo? Porque o raio vale 3. Então, daria o quê? 1 radiando por segundo. Essa seria a velocidade angular. Certo? Que não pediu aqui, tá? Pediu velocidade vetorial. Bom, letra B. A intensidade da aceleração vetorial. Aqui, senhores, nós vamos ter um probleminha. Qual seria o nosso problema aqui? Vou desenhar outra circunferência aqui, tá? Isso, gira aqui. Aí. Nesse caso, ele tem uma aceleração tangencial, mas para ele fazer essa trajetória circular, ele tem que ter uma aceleração centrípeta. Nesse ponto aqui, eu teria uma aceleração centrípeta, ok? Então, aqui seria minha aceleração centrípeta. Eu teria a velocidade tangencial a quem? A curva. Eu teria a velocidade tangencial à curva, ok? Seria a velocidade aqui tangencial. E eu teria a aceleração tangencial também, ok? Se ela fosse negativa, então eu estou considerando que nós estamos no sentido anti-horário, tá? O problema não falou isso, mas eu estou considerando que estamos no sentido anti-horário. A velocidade estaria nessa direção. Se a aceleração fosse negativa, estaria freando o corpo, porque para onde aponta a aceleração, aponta a força, ou para onde aponta a força, aponta a aceleração, pela segunda lei de Newton aqui, né? Então, aqui seria minha aceleração que tangencial. Elas iam formar um ângulo de quanto? 90 graus. Então, aqui seria minha aceleração tangencial. E aí eu teria que calcular um teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o vetor resultante estaria aqui, senhores. Ó. O vetor resultante, a gente ia desenhar uma reta paralela à aceleração centrípeta, uma paralela à aceleração tangencial,
e nós íamos ligar. Isso se chama regra do paralelogramo. Então, aqui seria a minha aceleração total, né? Aqui faz uma diferença falar aceleração vetorial, porque no caso, a aceleração vetorial seria a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Só que eles são vetores. E como vetor, eu tenho que somar ele como vetor. Ele não é um número, né? Não é um número natural, ele é um 2, um 3, ele é um vetor. Ele tem módulo, direção e sentido. Pois bem, para calcular a tangencial eu já tenho. Quem é que eu não tenho? A aceleração centrípeta. Então, aqui, senhores, nós vamos ter que, antes de tudo isso aqui, calcular a aceleração centrípeta. Então, vamos trazer para cá. Tá faltando quem? A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta seria a velocidade e a aceleração centrípeta aqui, ela ia ter valores diferentes, porque a velocidade dele ia aumentando conforme ele fosse girando, tá? Então, eu vou pegar no instante de t igual a 0,5. Então, quando for t igual a 0,5, a velocidade é quanto? 3. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido por quem? Dividido pelo raio. Ó, bacana. Quanto que vai ser isso aqui? Isso daqui vai ser quanto? Velocidade vai ser 3 ao quadrado, então é 3 vezes 3, dividido por quem? Dividido pelo raio. Quanto que é meu raio? 3 também. Ó, só organizar. Traz para cá. Isso, ficou show de bola. Tecnologia é bom demais, eu não tenho que apagar o quadro. 3 com 3, o que eu tenho que fazer? Posso dividir, simplificar aqui, né, senhores? E sobrou quanto? Aceleração centrípeta como sendo 3 metros por segundo ao quadrado. Dou conta de calcular o teorema de Pitágoras aqui agora? Dou. Esse lado aqui do triângulo vai valer quanto? 3. O outro lado do triângulo vai valer quanto? 4. Um aluno mais experiente já ia falar que a hipotenusa ia valer quanto? 5, né? Teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado, que é igual a um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. O professor de matemática fala cateto, né? Porque ele é chique. Quem que é a minha hipotenusa? É o módulo da aceleração total, né? Vetorial ali que ele está chamando. Quanto que é um lado? A aceleração centrípeta vai valer 3 ao quadrado. Mas quanto que é a outra aceleração? É 4 ao quadrado, né? E aqui tem um quadrado, não posso esquecer. A aceleração seria quanto? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, eu teria que a aceleração seria quem? Raiz quadrada de 25. 9 mais 16, 25. Para o professor de matemática, como é uma equação de segundo grau, teria mais ou menos raiz de 25. Duas respostas da equação de segundo grau. Mas como a gente está falando só do módulo, a aceleração total ia valer 5 metros por segundo ao quadrado. O que podemos falar? Que essa aceleração total, ela aponta para dentro da curva. Quem aponta para o centro é a centrípeta, mas aqui a gente tem a aceleração tangencial, senhores. É um exercício um pouco mais elaborado, tá? E não gostei muito do termo que ele usou, vetorial, tá? Poderia ser no sentido horário, anti-horário, né? Então, depende. Nós definimos aqui, nós escolhemos o sentido anti-horário. Então, qual era o módulo? O módulo da velocidade, né, do vetor velocidade, 3, no instante 5 segundos. Qual é a direção e o sentido? Para facilitar isso, anti-horário. Ok? A aceleração total, vetor, né? Quanto que é o módulo? 5. E aí ela ia apontar o quê? Para dentro da curva. Então, aqui deveria determinar ângulos, né? Para ser mais exato, para determinar esse vetor. Um pouquinho mais elaborado, hein? Já tá ficando bom aí. Já misturou vetor, teorema de Pitágoras, equação de segundo grau, radiciação, conteúdo de física, né? Então, você já está ficando experiente, já sabe que física a gente usa geometria, tudo de matemática, num exercício só. Vamos para mais um?
Então aí, senhores, mais um exercício 22, tá? Ele fala o seguinte, uma partícula percorre uma circunferência de 1,5 metros de raio. Então, o raio aqui da partícula vai valer 1,5. Então, do centro até a circunferência, nós temos um raio, vamos anotar isso. Depois a gente organiza o quadro de 1,5 metros, tá aí. Ok. Beleza, bacaninha. Bom, senhores, o que mais nós temos de informação? Você viu que tinha uma vírgula aqui. Ah, ele deu uma informação, no sentido que horário. Então, tá vendo aqui que tem a setinha, ó, figurinha a gente mostrou, sentido horário, para onde aponta o ponteiro do relógio, ó. O ponteiro do relógio gira assim, ó, sentido horário. Se fosse anti-horário, seria movimento ao contrário, né? Como está representado na figura abaixo. Ok, olhamos a figura. Opa, que informação que eu tenho? Velocidade aqui. A aceleração está entrando aqui 30 graus aqui para dentro, ó. E aí, senhores, nós já começamos a ter algumas ideias. Aqui eu vou chamar de eixo X, tá? Para ficar mais fácil da gente enxergar. Esse aqui seria meu eixo X. Estamos aqui. Esse daqui seria o meu eixo Y. Eu vou deixar grandão assim, hein? Depois eu vou chegar o quadro para o lado. A gente vai perder o texto, a gente vai ter o desenho maior. Aproveitar aqui. Esse seria o Y, esse aqui seria o X. O raio aqui, ele falou que vale quanto? Do centro até a circunferência, certo? Ele me falou que vale quanto? 1,5 metros. Não posso perder isso de vista. Então, para fazer esse movimento, o que você tem que compreender? Que parte dessa aceleração total, ó, parte dela aqui, ia se decompor no eixo X e parte dela ia se decompor no eixo Y, tá? Então, aqui eu teria, ó, vou colocar em vermelho, tá? É um pouquinho mais grosso, né? Aqui eu teria uma aceleração apontando para o centro, que ela vai receber o nome de aceleração centrípeta. Tá aqui, ó, aceleração centrípeta. Eu teria outra aceleração aqui, ó, acompanhando essa velocidade aqui, que seria a aceleração tangencial. Então, aqui eu tenho a aceleração tangencial, vetor, né? E aqui eu tenho o vetor aceleração centrípeta. E olha que bacana, formando um ângulo de 90 graus, tá? Isso facilita demais a vida da gente. Um ângulo de 90 graus. Só que esse ângulo de 90 graus, parte dele aqui, ó, vai valer quanto? Vai valer 30 graus. Então, aqui, ó, essa parte desse ângulo aqui vale 30 graus. Beleza? Estamos aí junto. Dá para calcular essa aceleração? Dá para calcular essa aceleração, sim, senhores. Então, vamos lá? O que mais que eu vou ter de informação? Sabendo que o módulo de V é 3 metros por segundo, e ele é 3 módulos por segundo no instante t igual a zero. Ó. No instante t igual a zero, a velocidade vetorial da partícula é v. E a sua aceleração vetorial é a. Então, o módulo dele é quanto? 3 quando o tempo vale zero. Passando o tempo, como ele tem aceleração tangencial, o valor da velocidade vai aumentar, tá? Porque está no sentido horário, então ela vai aumentar. Para cá, ó, seria positivo, então ela estaria positiva. Calcule a aceleração. Vejamos, eu consigo calcular a aceleração centrípeta. Olha que coisa bacana. A aceleração centrípeta seria quem? O módulo da velocidade linear ao quadrado dividido por quem? Dividido pelo raio. Ah, mas nós temos essas informações? Temos. Quanto que é a velocidade? 3. Então vai ficar 3 vezes 3, porque é 3 ao quadrado. Dividido isso tudo por quem? Pelo raio. E o raio vale quanto? 1,5. Magno, eu poderia falar que 3 ao quadrado é 9, ok. Aí você pegar 9 e dividir por 3,5. Da forma que eu escrevi aqui, ó, 3 dividido por 1,5, R$ 3 em pacotinhos de 1,50 dá 2.
2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Então, minha aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado. Quem? A centrípeta. E aí você vai ter que enxergar que nós temos esse triângulo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, que o lado dele vai valer 6. Esse lado aqui é desconhecido, mas ele quer a aceleração, que está aqui, ó. Ah, senhores. Ela tá de verde, né? Vamos colocar ela verde aqui, ó, para vocês, ó. Ó, ela tá verde aqui. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que esse lado aqui vai valer quanto? 6. Esse lado aqui que eu quero descobrir o módulo dele, né? Tá vendo aqui, eu desenho, ó, duas barrinhas módulo. Ele falou que esse ângulo aqui na parte interna é 30, então esse ângulo aqui vai valer quanto para dar 90? 60 graus. Aí é assim, qual que é a brincadeirinha? Quem tá com o ângulo, quem é que tá com o ângulo? A aceleração centrípeta, tá? Tá com ângulo de 60, tá? Quem tá com ângulo, cosseno. Quem está sem ângulo, seno. Com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. Então, se eu pegasse esse desenho, estaria com ângulo de 60. Se eu pegar o desenho interno aqui, ó, aí a aceleração centrípeta estaria sem um ângulo. Quem estaria com o ângulo seria a tangencial. Então, o cosseno ia ser tangencial cosseno de 30 e a centrípeta ia ser seno de 30. Mas como eu já peguei aqui que é 30 para dar 90, 60, ele está com ângulo cosseno. O que é cosseno? Cateto adjacente, tá, gente? Cateto adjacente, esse é o cateto oposto, essa é a hipotenusa. Então, cosseno de alfa é igual a quem? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ok? Quem é a hipotenusa? É o A. Cosseno de 60. Magno do céu, como que é isso? Vou fazer a tabelinha aqui, só um minuto, que já chega com a tabelinha montada. Então, aqui montamos, né? Aqui seria o ângulo, né? O ângulo θ, o ângulo alfa, que você queira chamar, né? Que seria quem? 30, 45, certo? 60, são os notáveis, né? Que seria seno, cosseno, tangente, famoso onde tem gente, tem coca, né? Que é o seno dividido por cosseno, que dá cateto oposto ao cateto adjacente. Eu canto uma musiquinha para os alunos decorarem, tá? Em ritmo de Natal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Ó, todo mundo dividir por 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Rei. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mais animado agora. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey! A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, 1 raiz de 3. Canta aí junto comigo, garoto. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, 1 raiz de 3. Então, o cosseno de 60 vai valer quanto? Meio. Nossa, que bacana. Eu vou ter que colocar em azul, que da onde que eu tirei isso? Foi aqui, ó, do meio. Que é quem? O cateto adjacente, que vale quanto? 6, que é a aceleração centrípeta, dividido isso pela aceleração total. Esse A aqui, ó, o aluno vai falar, vamos multiplicar cruzado. A vezes 1 vai dar quanto? Vai dar A, senhores. 2 vezes 6 vai dar quanto? 12. Então, o módulo de A, então vamos colocar aqui, ó, módulo do vetor A vai valer quanto? 12 metros por segundo ao quadrado. Beleza, matamos a letra A. Letra B. O que a letra B pede? Diga se no instante t0 o movimento é acelerado ou retardado. Justifique sua resposta.
Ele é um movimento, vamos colocar aqui a resposta aqui ó, em vermelho. É um movimento acelerado. Por que que ele é um movimento acelerado? Porque a sua aceleração tangencial, então anota aí, a aceleração tangencial tem a mesma direção e o mesmo sentido de quem? Do vetor velocidade. Como eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, ele é acelerado. Se fosse retardado, significa que ele estaria freando. Então, o camarada ia querer descer aqui, mas ia ter que ter uma força puxando ele para cima para frear ele. E para onde aponta a força, aponta a aceleração. Aí, para ser retardado, a aceleração tinha que apontar ao contrário da velocidade. Muito bacana o exercício, envolveu seno, envolveu cosseno, né? E aí você pode ficar livre, tá? Se você for querer usar o ângulo de 30, que estaria do lado de cá, né? Aí seria quem? Seno de 30, que seno de 30 também é quanto? Meio, né? 6, o A ia dar a mesma resposta. Espero que tenham gostado demais, senhores, dessa videoaula. Agora, vamos partir para o exercício do Ramalho ou outro livro de física de movimento circular, porque a gente já varreu bastante exercício desse livro. Espero que tenham gostado. Eu não pedi isso até agora. Ou seja grato, como diz o outro, dá trabalho para fazer. Curta, compartilhe, escreva no comentário de qual cidade você está estudando. Eu sou de Araguari, Minas Gerais, escreve a sua cidade. Põe no seu Facebook, põe nas suas redes sociais, tá? Para aumentar o número de inscritos, para que eu possa ter mais recursos no YouTube, tá bom? Fica com Deus. Fui!